Beleza. Bom, boa tarde aí para todos. Estão me ouvindo aí? A gente teve um pequeno atraso aí na transmissão, visto da internet aí com alguns problemas técnicos, mas já estamos restabelecendo aqui. Vamos começar aí a nossa live de hoje, né? Sobre o atendimento ao posto fiscal, né? Hoje, sabe que a DR6, né? Que seria a divisão aqui nossa Ribeirão, Franca e Barretos, né, que é gerenciado aqui por Ribeirão. Então, hoje a gente está fazendo aí essa live para tirar algumas dúvidas e atendimentos aí sobre agora o novo modelo virtual de atendimento, né, que é para poder a gente acesso, né, sem fazer o presencial, né, nesses tempos de tecnologia, mudar e inovar também para o novo formato. Então, deixa só ajustar aqui, tem gente me chamando. Só desligar meu celular aqui, porque senão... E a gente está nesse novo formato, né, virtualmente. O pessoal disponibilizou para a gente essa live, o pessoal da DR6, junto ao Marcelo, junto a Lisandra, que não está participando aqui, mas foi também corresponsável. O Marcelo Tavares, que está aqui também nos apoiando. A Magda, quero agradecer também a todos aí. A Ana, né, de Ribeirão, também pelo envolvimento nosso aqui. Franca Ribeirão Barreiros. E o Cássio, que ele está aí também coisas. Eu vou abrir a palavra para cada um desses, para a gente poder estar falando. Então, antes, para não atrasar mais, eu já queria passar aí para a Ana dar as considerações iniciais dela e a gente já ir para o que interessa, que é o atendimento aí referente ao novo formato de atendimento do posto fiscal virtual, né? Ok? Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Cássio, Magda, Marcelo Correia, Marcelo Tavares. Quero agradecer a parceria, agradecer por disponibilizarem aí o tempo e conhecimento de vocês e compartilhar conosco desses novos moldes aí de atendimento virtual, nesse mundo novo e moderno, né? E é isso, uma excelente palestra e muito obrigada aí pela parceria com a classe contábil. Bom evento a todos. Ô, Cássio, pode dar suas palavras, você consegue falar aí para a gente? Aqui a gente não chegou a testar o microfone. Tá ouvindo aí, Cássio? Oi? Problemas. Ah, tá. Eu acho que não tá sem o microfone aí. Bom, Cássio, depois, qualquer coisa, a gente abre para você falar e ver se o seu áudio aí tá legal. Beleza? Ah, agora abriu, Cássio. Se quiser falar. Foi, agora consegui acessar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cássio. Então, você só dá as suas boas-vindas aí, né, para a gente dar o início, já que deu uma atrasadinha aí com os problemas técnicos, mas tecnologia é assim, a gente depende de muita coisa. Mas só dá os seus boas-vindas iniciais e a gente dá início. Cássio, está me ouvindo? Tá baixo o som. O áudio está muito baixo. Tá baixo aí? Eu acho que pode ajustar um pouquinho aí o seu. Bom. Repete para mim, por favor. Só para você dar suas boas-vindas aí para o pessoal que está assistindo a gente, né? E com Barretos aqui junto com a gente. E depois a gente dá prosseguimento aí na nossa live. Ah, sim, Marcos. Agora deu para escutar aqui. Não, desejo a todos uma boa palestra, uma boa live, entendeu? Que todos nós compreendemos e possamos ajudar a nossa classe nessa hora, dessas mudanças virtuais aí, no caso, nessa modernização.
Então, estamos aí. Um abraço a todos os contadores, e em especial da nossa região aqui. Beleza, então. Podemos começar agora. A gente vai começar pelo Marcelo, né? O Marcelo Tavares, né? É isso? Vamos lá, Marcelo? O Tavares ou é que é dois Marcelos? Eu acho que a Magda ia primeiro, não é isso? É a Magda, vai dar um recado inicial. Verdade, perdão. Vamos lá, Magda, pode falar, tá aberto para você. Eu estou mandando os links aqui para todo mundo. Boa tarde a todos. Uma saudação especial a você, Marcos, a Ana, ao Cássio. Quero cumprimentar também meu colega Marcelo Tavares, ao nosso palestrante Marcelo Correia, a quem eu tenho a honra de contar também como representante de educação fiscal de Ribeirão Preto. Em nome da Escola de Governo e do Grupo de Educação Fiscal do Estado de São Paulo, agradecer essa parceria com a Sescofran, a ESCOM, Casa do Contabilista de Ribeirão Preto, Associação Profissional dos Contabilistas de Barretos. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante e essa parceria nos honra bastante. Queria deixar a todos uma breve mensagem sobre o Programa de Educação Fiscal. O nosso programa ele tem 3 grandes objetivos. O primeiro deles é sensibilizar o cidadão quanto à função socioeconômica do tributo. O outro objetivo é incentivar o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos pela sociedade. E o terceiro objetivo é justamente facilitar o cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte. E é por isso que hoje nós estamos aqui promovendo e apoiando uma iniciativa tão importante quanto essa. Pois, senhores, não há dúvida nenhuma que o profissional contabilista ele é um grande aliado da educação fiscal e assim seguiremos trabalhando todos juntos. Dessa forma, desejo uma excelente live a todos e muito obrigada pela atenção. Pessoal, agora vamos lá. Marcelo Tavares, né? É isso? Oi. Bom, boa tarde a todos. Pode falar um breve relato aí seu, Marcelo, para todo mundo Vou deixar você fazer seu currículo aí. Sim, claro. Bom, boa tarde a todos os colegas aí. Bom, primeiro, né, meu nome é Marcelo Lousada Tavares, né? Como é um nome comprido, né? Na apresentação eu vi que estava Marcelo Lousada, às vezes me chamam de Marcelo Tavares, mas enfim, isso não importa. Eu sou chefe da AFAPC, que é a Assistência Fiscal de Atendimento ao Público e Cadastro, né? E a área em que eu trabalho, a gente faz a gestão do atendimento em todo o estado, em conjunto com as delegacias, né? E também essa área é responsável pelo cadastro de contribuintes da Secretaria da Fazenda, né? Então, são essas as áreas que essa assistência fiscal se ocupa, né? Eu vou apresentar para vocês aqui, é uma apresentação breve, né? A ideia minha aqui é mostrar um pouco os cenários que a gente tinha antes da pandemia, o cenário que teve na correria, né, para resolver o que a gente fez de imediato quando surgiu a pandemia, e o que está sendo planejado para o futuro, já que, obviamente, o atendimento, como ele vai ser de agora em diante, é muito diferente do que era antes, né? Eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Acho que estão vendo já, né? Perfeito, Marcelo. Só modificar aqui. Bom, enfim, o que a gente tinha antes aqui, né? Antes da pandemia, né? Como que era o atendimento da Secretaria da Fazenda? Basicamente até o final de 2019, começo de 2020, né? Haviam algumas alternativas de atendimento não presencial, que era o nosso Fale Conosco, né? A pessoa entra, acessa o site e manda uma mensagem para esclarecer uma dúvida. Havia também a possibilidade de ter um atendimento pelo nosso call center, a pessoa telefona no 0800, antes era o 0800, né? E aí ela, a princípio, atendimento pela URA, né? Mensagens gravadas, e ela vai ser direcionada para alcançar o que ela quer, ou até um atendimento humano, né? E aí buscava esse tipo de orientação.
Havia também, como atendimento não presencial, alguns sistemas específicos, né, como EPAT, ECREDAC, CIVEI, né, alguns sistemas específicos para determinados processos que a pessoa podia fazer a sua solicitação de forma remota, né? Como de atendimento presencial, o que havia, né? A gente tem os nossos postos fiscais, CPA, que é uma espécie de um posto fiscal que fica na Sé, na cidade de São Paulo, SPAs, que são serviços de pronto atendimento, são como pequenos postos fiscais em que não tem um fiscal ali, são os nossos atendentes, os técnicos, e eles encaminham isso para o posto fiscal, e também os atendimentos presenciais realizados no poupa-tempo, né? Isso basicamente era o que havia antes da pandemia, né? Com a pandemia, lá, quando a coisa pegou mesmo, mais ou menos em março de 2020, algumas medidas urgentes tiveram que ser tomadas, né? Já havia muita coisa em andamento, mas com a pandemia foi de uma hora para outra e, basicamente, assim, coisa de um mês, mudou muita coisa na Secretaria da Fazenda, né? De cara, algumas unidades, o atendimento foi fechado parcialmente em algumas unidades, né? Teve algumas que praticamente fecharam, outras que atenderam com restrições, mas no momento de crise, ainda como a gente está vivendo hoje, né? Isso não está normalizado até hoje, a gente ainda tem um atendimento parcial em várias unidades nossas, né? O CADESP também fizemos uma alteração, porque como as pessoas teriam dificuldades, né? Os contadores ou os próprios sócios das empresas teriam dificuldades de fazer entrega de documentação para qualquer alteração na empresa, ou abertura, ou o que fosse, teria muita dificuldade de encontrar uma unidade de atendimento para entregar aqueles documentos, nós alteramos os prazos para que aquilo pudesse ser feito depois e com mais calma, né? Então, teve algumas alterações no CADESP e também as cassações foram limitadas, então foram tomadas algumas medidas nesse sentido para possibilitar uma resolução um pouco mais tardia, né? O PFE, que é algo também bem acessado pelos contadores, nós implementamos isso foi um pouco depois, não foi em março, né, foi durante o ano 2020, a possibilidade de recuperação da senha por e-mail, né? Então, hoje, você pode ir lá cadastrar o seu e-mail no posto fiscal eletrônico e, caso se esqueça do e-mail, tem como recuperar aquela senha, né? Aliás, se esqueça da senha, pode recuperar essa senha através do e-mail. E tem várias outras melhorias que estão acontecendo, aí vocês vão ver nos próximos meses algumas melhorias no PFE, né? Mas essa foi bem importante porque possibilitou uma recuperação de senha sem ter que ir até o posto fiscal, né? Uma série de avisos e direcionamentos foram incluídos no nosso portal, né, o portal da Secretaria da Fazenda, instruções de como ser atendido durante a pandemia, onde poderia encontrar um atendimento, onde não encontraria, agendamento para o atendimento e assim por diante, né? Também foram feitas algumas alterações na nota fiscal paulista, principalmente porque, quer dizer, alterações porque a pessoa não conseguiria, em muitos casos, ter o atendimento para resolver o problema, tá? Expedimos, isso foi muito rápido, isso saiu, acho que foi em março ainda, essa portaria CAT 34/2020, que deve ser, imagino que ela seja conhecida de muitos contadores, porque foi ela que instituiu o atendimento não presencial por e-mail, né? A pessoa ela tem que fazer um agendamento e aí ela manda o e-mail naquele um pouco antes do horário agendado, né? Agora, por que a gente fez o agendamento, né? Podem pensar muitas vezes, não era só mandar o e-mail. O que acontece é que a gente tem uma capacidade de atendimento nas nossas unidades, né? E essa capacidade foi extremamente reduzida por conta de termos vários atendentes em idade de risco, né? E, enfim, então isso foi necessário controlar essa demanda dos e-mails e por isso que se atrelou o envio do e-mail à necessidade de um agendamento, né? E foi essa portaria que possibilitou esse atendimento e foi de cara aquilo que deu para todos nós, né? Tanto a Fazenda como todos vocês, né? Todos os usuários dos nossos serviços continuarem se comunicando e fazendo suas solicitações para a Secretaria da Fazenda, né? Foi esse atendimento por e-mail que foi aquilo emergencial e que eu acho que dentro da situação que havia foi algo que funcionou muito bem, né? Não é a solução do sonho, né? Que atendimento de e-mail é muito complexo, né? O atendente
olhar o e-mail, ver os arquivos, baixar aqueles arquivos, enfim, colocar no nosso sistema de tramitação interna, é algo que dá muito trabalho, mas resolveu muito num primeiro momento, né? E aí, já a nossa solução do sonho, né, é o CPET. E aí foi muito rápido, né? Na verdade, esse projeto do CPET ele já vinha de algum tempo, mas com a pandemia se conseguiu, em questão, a gente movimentou, conversou com muitas pessoas lá dentro da Secretaria da Fazenda, e em questão de algumas poucas semanas se conseguiu recursos que antes não estavam disponíveis, né? Recursos principalmente de tecnologia, de TI, desenvolvedores de software, né? E aí, muito rapidamente, a gente conseguiu isso e começou a desenvolver o CPET, que hoje já é uma realidade e tenho certeza que muitos de vocês aí já estão até bem familiarizados com esse sistema, né? Que, na verdade, que ele vem crescendo, né? Ele começou aí quando foi disponibilizado, ele muito rápido chegou a uns 20 serviços e hoje já deve estar beirando uns 70 serviços, mais ou menos, né? E está expandindo rapidamente. Isso foi o que a gente fez de cara, né? Aqui eu quero falar para vocês o que a gente vê para o futuro, né? Qual que é a nossa visão de futuro do atendimento da Cefaz, tá? A ideia do atendimento nosso é o quê? Aí esse triângulo invertido que vocês estão vendo aí, ele simboliza a ideia de que nós queremos trabalhar para que o máximo dos problemas, a grande maioria dos problemas, sejam atendidos de forma remota, né? Isso é interesse da Secretaria da Fazenda, de não ter que manter tanta gente nas nossas unidades de atendimento, e também eu tenho certeza que é do interesse de todos os usuários dos serviços poderem, pelo computador, fazer a sua requisição, né? Então, esse é o foco principal, e aí o triângulo ele dá essa ideia de que a grande maioria se resolve de forma remota, uma parte se resolve num remoto assistido, um intermediário, e um residual presencial que sempre vai ter, né? A Secretaria da Fazenda sempre vai manter, pelo menos no horizonte que eu enxergo, sempre vai ter que manter algum atendimento presencial residual, não tem como. E aí, dentro dessa ideia de atendimento, né, nós separamos o atendimento em dois tipos de atendimento: o atendimento de orientação tributária e o atendimento de peticionamento. O que diferencia uma coisa da outra, né? A orientação tributária, geralmente, a pessoa se dirige a uma unidade ou entra em contato com a gente pelo telefone, o que for, querendo um esclarecimento acerca dos procedimentos para resolver um problema, ou mesmo com relação à legislação legal ou infralegal, né? Então, ela quer tirar uma dúvida, e esse tipo de orientação, esse tipo de serviço, ele não tem ele não é vinculante, né? Ele não tem o poder também de fazer uma alteração nas bases cadastrais da Secretaria da Fazenda e nem de alterar alguma informação que nós mantenhamos a respeito do contribuinte, né? Ao passo que o peticionamento já é o oposto, né? O peticionamento, quando o contribuinte ou quem seja, o representante, né, o contador, quem for, entrar em contato com a Secretaria da Fazenda, ele necessariamente vai ter um protocolo e isso pode gerar uma obrigação de alguma das partes, né, e também possibilita a alteração de algum dado que a Secretaria da Fazenda mantém a respeito desse contribuinte. Então, separando esses dois tipos de atendimento, nós imaginamos quais ferramentas que têm que ser desenvolvidas para que possa concentrar esse atendimento na forma remota, né? Então, aí nós temos, por exemplo, né, eu vou falar de todos, né, aqui, orientação tributária, o que resolve remotamente, né? A pessoa entrar no nosso portal, olhar lá o FAQ, né, perguntas frequentes, guia do usuário, e já ter a sua dúvida esclarecida, seja a respeito de um procedimento ou a respeito da legislação. Da mesma forma, o remoto, quando a gente fala de um serviço de peticionamento, nós estamos investindo muito no CPET, né? A ideia do CPET ele é um sistema que, hoje, o acesso é restrito, por enquanto, a certificado digital, o que não é um problema para contadores, mas estamos também, dentro de alguns meses, nós vamos ter outro tipo de acesso, com usuário e senha, e, através desse sistema, a ideia é que todos os serviços da Secretaria da Fazenda sejam disponibilizados ali, né? A pessoa entra, ela preenche alguns dados que são obrigatórios para aquele serviço, faz o carregamento de documentos digitalizados, e esse serviço entra, a gente analisa e dá um retorno através desse sistema, né? Em muitos casos, o acompanhamento ele é feito através do sistema sem papel. Eu não vou entrar em detalhes aqui, acho que a maioria conhece esse sistema,
né, e é possível entrar no Sem Papel e ver qual que é o status daquele pedido, né, mas a entrada é pelo CIPET. Partindo para o remoto assistido, o que seria na orientação tributária? Realmente o Fale Conosco, é ligar no 08000, estamos desenvolvendo chat, é um sistema que vai ter uma possibilidade de chat, né, uma conversa online pelo computador, e também algo que está sendo desenvolvido agora e testado é videoconferência, né? A pessoa faz um agendamento, ela está com uma dúvida, seja de orientação, ou, de legislação ou de procedimento, ela agenda aquele atendimento e ela vai conversar com o atendente ou com o fiscal, né? Como eu falei, isso que eu estou dizendo aqui é projeto, né? Algumas coisas estão já funcionando, outras vão ser disponibilizadas nos próximos meses. A videoconferência ainda não está. Na verdade, a gente chama de videoconferência, mas é muito mais voz e compartilhamento de tela, né? Poder mostrar, às vezes, um guia do usuário, uma legislação. Então, essa é a ideia para orientação no remoto assistido. E peticionamento tem projeto, né, de desenvolvimento de totens para serem colocados aí em qualquer lugar, né, Poupa Tempo, prefeitura, o que for, para que a pessoa possa, através desse totem, ela fazer a sua petição, né, provavelmente usando o próprio CIPET, né, ela vai lá, nesse totem ela pode digitalizar o documento, ela preenche o que tem que preencher e dá andamento ao seu pedido. E, por fim, o presencial residual, seja para orientação tributária ou para peticionamento, que sempre vai existir, né? Então, a gente tem as unidades que eu comentei antes, né, os postos fiscais, SPA, Poupa Tempo, e também temos convênios com algumas, com a Associação de Advogados, com algumas universidades e também que prestam esse tipo de, principalmente, orientação tributária, né? Mas são essas, isso é o que hoje está sendo já bem encaminhado, né? E tem também algo que eu quero falar aqui, isso é um outro projeto que tem, né? Hoje, em geral, os serviços que a Secretaria da Fazenda ela oferece, né? Os contadores, eles precisam enviar para a gente uma série de informações e documentos, e muitas vezes documentos que já foram enviados em algum momento, informações que já foram prestadas, né? E aí, para evitar esse tipo de coisa, porque imagina, às vezes, o contador manda uma informação, um documento e fala, pô, eu já mandei isso aqui várias vezes e tem que mandar de novo, né? Então, estamos desenvolvendo um banco de dados que ele vai armazenar todas essas informações que já foram alguma vez, informações ou documentos, o que for, que já foram em algum momento mandadas, né? Para que a gente possa prestar o serviço com exigências mínimas, tá? Essa é a ideia aqui, né? É dizer, somente o contador ou quem for pedir um serviço poder mandar só aquilo que realmente a gente não tenha, né? Seja porque ele já mandou alguma vez, ou o que eu não falei, seja porque a gente pode obter esse dado através de um convênio ou obter essa informação com qualquer outro órgão público, né? Para isso a gente está estabelecendo convênios aí com várias outras, buscando convênios com secretarias, com órgãos estaduais e federais, enfim. Essa é a ideia para que os contadores possam pedir o serviço com o mínimo necessário de preenchimento de dados. E aí, acima disso, que é o que está aqui em vermelho, é a não problematização, né? Qual que é a ideia disso? Existem muitas situações em que a gente, analisando bem um tipo de serviço, muitas vezes a gente fala, esse serviço, se a gente tivesse as informações, ele não precisaria ser demandado por parte do contador, né? Eu quero dizer, o contador não precisaria fazer isso. Tem alguns casos que a Secretaria da Fazenda obriga, ela gera uma demanda e ela mesma tem esse trabalho de tratar aquilo, né? E muitas vezes poderia ser desnecessário caso houvesse um compartilhamento de dados, esses dados fossem obtidos de outro órgão, enfim. Estamos trabalhando para, como eu falei, alguns serviços serem prestados com o mínimo de exigências e outros nem mais existirem, tá? Por exemplo, eu vou dizer para vocês, né? Por exemplo, vocês vão pedir uma retificação de GARI, né? Aquilo muitas vezes não precisava ter, né? A gente sabe, às vezes tem um saldo positivo, você tem lá uma situação em que tem um saldo num mês sobrando, e por que não deixar que o próprio contribuinte, o contador, faça a movimentação daquele valor e zerar um saldo de um outro mês, né? Isso seria um exemplo de uma não problematização, tá? Deixa eu seguir adiante.
Bom, pessoal, era isso a apresentação. Eu quis dar para vocês um pouco da ideia do que a gente está planejando para o futuro, né? A ideia é que isso até o fim, eu tenho certeza aí que nos próximos meses vai ter muita novidade por parte da Secretaria da Fazenda. Agradeço a oportunidade a todos aí e estou à disposição para umas próximas conversas. Beleza, Marcelo. O Marcelo, o outro Marcelo, você quer falar alguma coisa, complementar? Não tá saindo som, Marcelo. Continua no mudo, peraí. Pessoal, o Marcelo é só abrir o som, Marcelo, mas assim, ó, já tô vendo, Marcelo, o Tavares, vamos chamar você de Tavares, vai ficar mais fácil. Já tem umas perguntas no chat, né? Aí, se for possível, a gente já vai tirando algumas dúvidas aí, pode ser? E o Marcelo, libera o som aí, Marcelo, liberou? Correia. Alô? Oi, agora estamos ouvindo. Agora tá. Ok, então. Então vamos lá. Posso assumir? Pode falar sim. Então, E aí, se precisar, o Marcelo lá também, se ele tiver alguma coisa, pergunta para ele, nós vamos bate-bola aí, beleza? tá ok, gente. Bom, é um prazer estar com vocês aqui nessa live, uma experiência pioneira para mim, né? Eu ficava assistindo a Juliette no Big Brother lá, a gente não tem 30 milhões de seguidores aqui, mas tem um pouquinho, né, Marcos? Dá para a gente fazer uma brincadeira por aqui. Pelos números aqui já está dando quase 100 já. Quase 100, então. Agradecer a Associação de Franca aí. Marcos, Franca, eu tenho um carinho todo especial, porque, na verdade, minha vida profissional lá com 18, 19 anos, eu comecei em Franca, né? Com uma empresa de processamento de dados que existia na época, eu prestava serviço para essa empresa. Quem tiver mais de 55 anos há de se lembrar dela. Chamava Speco, ali na Madre Rita de Jesus, né? E ela era um grande birô, um dos 10 maiores birôs de processamento de dados do Brasil. Hoje a empresa não existe mais, mas ela prestava serviços para grandes empresas, para a grande maioria das empresas da região, tanto na região de Barretos, quanto aqui da região de Ribeirão Preto, quanto a região de Franca, quanto os nossos 2 spas. Nós temos aqui na DRT6 5 unidades de atendimento presencial. É o Posto Fiscal de Ribeirão Preto, que é a sede, que atende mais ou menos 55% do movimento da DRT como um todo. Nós temos o Posto Fiscal de Franca, que é responsável por mais ou menos 25%, o Posto Fiscal de Barretos, que é mais ou menos 11%, 12%, e as unidades de pronto atendimento, ou as unidades ou serviços de pronto atendimento de São José do Rio Pardo e de São João da Boa Vista, que representam o residual de mais 10%, 12%, dando, portanto, uma população atendida de mais ou menos 3 milhões de habitantes. É essa a função da DRT6, atender essa população de 3 milhões de habitantes. E aí eu queria só colocar o escopo dessa palestra nossa, gente, porque eu vi algumas perguntas aqui que talvez a gente não possa responder. Qual que é o escopo da nossa palestra? É o atendimento nos postos fiscais de Ribeirão Preto, da DRT6. Então, a primeira coisa que é importante ficar claro é que algumas das observações que a gente vai fazer aqui, elas valem apenas para o posto fiscal, para os postos fiscais da DRT de Ribeirão Preto, tá? Alguns outros postos fiscais, eles não têm algumas características que nós temos aqui. Por exemplo, Ribeirão Preto, nesse momento de pandemia, ele faz atendimento por telefone pelo 3965-9300, das 9h30 ao meio-dia e das 14 às 16h30, tá? Isso é exclusivamente no posto fiscal de Ribeirão Preto. As outras DRTs, boa parte delas não tem atendimento telefônico. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, elas não valem para outras regionais. Eu sei que, como está aí no YouTube, outras regionais vão estar ouvindo, mas é importante deixar claro que muitas das coisas não valem para outras regionais, tá ok? Gente, está dando microfonia com alguém que está com o som aberto aí. Talvez acho que é o... Isso, exato, agora melhorou. Tá. Outra coisa importante é que nós vamos falar do atendimento em si.
Como é que funciona a Secretaria da Fazenda? Ela tem o setor de atendimento, que é basicamente através dos postos fiscais, sejam eles virtuais ou físicos, e depois tem setores de retaguarda. Então, qual que é a função do posto? Imagine, por exemplo, eu já vi uma pergunta aqui, que você queira fazer uma alteração na sua empresa. Você queira, por exemplo, tirar o sócio de... É um posto de gasolina, vamos pegar esse exemplo que é bem interessante. É um posto de gasolina, não, vamos pegar um caso mais grave ainda. É uma distribuidora de combustíveis, tá? E essa distribuidora de combustíveis, ela quer fazer uma alteração societária. Tá lá o João, vai sair o João e vai entrar a Maria no local da alteração societária. Como é que ela faz? Ela procura o posto fiscal, seja por meio presencial, como era no passado, ou seja por meio virtual, como é hoje pelo CIPET, né? E entrega as documentações para fazer essa alteração societária na distribuidora. O que o posto fiscal faz? O posto fiscal tem um prazo que nós estabelecemos aqui em Ribeirão Preto, que é um prazo que vale apenas para Ribeirão Preto, ok? No posto fiscal, nos postos fiscais associados à DRT6, nós estabelecemos aqui um prazo de atendimento de até, no máximo, 5 dias úteis. Então, a partir do momento que é feito o envio da documentação pelo CIPET ou por e-mail, em até 5 dias úteis, nós temos aqui uma obrigação de responder ao contribuinte. Não necessariamente de protocolar, porque pode ser que as informações enviadas pelo contribuinte não sejam completas e a gente pede para ele complementar, né? Mas se as informações forem completas, a gente tem aqui uma orientação para responder em até 5 dias úteis, que seria na prática uma semana. Obviamente, quando tem lockdown, que nem nós estamos essa semana de lockdown, e tem eventuais feriados, aí isso pode atrasar um pouquinho. Mas em situações normais de não lockdown, a gente responde em até 5 dias úteis. E aí nós respondemos de que maneira? Nós fazemos um protocolo e devolvemos ao contribuinte por e-mail alguma coisa assim: seu expediente foi protocolado e gerou alguma coisa como SFP, -ESP, -2021, um outro número. Esse é o protocolo de andamento dentro da Secretaria da Fazenda. O que significa Marcelo, cada uma dessas... Oi, pois não. Você tá compartilhando alguma coisa? A tela tem alguma coisa? Não, ainda não. Ainda não estou compartilhando. Tá? Que não está aparecendo para a gente. Oi? Beleza, tá tranquilo. Não estou compartilhando, não. O que significa? SFP significa Secretaria da Fazenda e Planejamento, que, como vocês sabem, desde já alguns anos, né, a Secretaria da Fazenda uniu-se com a Secretaria do Planejamento, então, na verdade, o nome técnico não seria mais Cefaz, e sim SFP, Secretaria da Fazenda e Planejamento, ESP de expediente, depois 2021, que seria o ano, e /, um número sequencial. É assim que funciona o nosso protocolo. A partir do momento que nós enviamos o protocolo, isso vai para algum outro setor, que são chamados setores de retaguarda. Tá? Basicamente, os setores de retaguarda são os setores onde são feitas a análise dos processos. Então, vamos imaginar esse caso aí que eu falei de distribuidor de combustíveis, que está tendo uma alteração societária, está saindo o João, está entrando a Maria no lugar. Nosso dever aqui no posto fiscal, isso vale apenas para Ribeirão Preto, repetindo novamente, o que eu estou falando vale para Ribeirão Preto em junho, durante a pandemia. Pode ser que em julho, agosto, as coisas mudem e, com certeza, em outras regionais, as regras são um pouco diferentes. Tá? Nós protocolamos em até 5 dias úteis, desde que a documentação esteja correta, e enviamos para um setor de retaguarda. Vamos pegar o caso de posto de gasolina. Para onde que ele vai? Ele vai para um setor chamado externa, que é onde ficam a maioria dos fiscais, que são os responsáveis pela fiscalização direta, aquilo que a gente chama de fiscal direto de tributos, que seria basicamente o fiscal de rua. Esse fiscal, ele vai analisar e ele vai demorar um determinado tempo. Ele pode demorar uma semana, pode demorar 15 dias, pode demorar um mês, pode demorar 3 meses, dependendo da complexidade de serviços e da fila de serviços. Passando isso, vai para um outro setor, que no caso é o gabinete, que o gabinete o que é? É um setor que assessora o delegado, que vai dar um parecer.
E dependendo do grau de complexidade do serviço, o caso, por exemplo, que eu citei de distribuidora de combustíveis, que a alteração societária é uma das mais complexas que existe por toda uma série de riscos e por todo o volume financeiro envolvido. Dependendo do caso, vai até para São Paulo. Tá? É assim que funciona. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós vamos nos focar nessa palestra, nós vamos nos focar nessa live no atendimento e não nos serviços de retaguarda. Tá? Então, as coisas que a gente vai falar aqui são até o momento que é feito o protocolo ou até o momento que é respondida a dúvida inicial. A partir do momento que esse protocolo ele é feito, aí já foge do nosso escopo, já foge da nossa competência e já foge, inclusive, do objetivo dessa palestra. Ah, mas está demorando muito, ou seja, eu recebi o protocolo em 5 dias, mas está lá há 1 mês parado e ainda não foi feita a alteração societária, ou há 2 meses, ou em meu ITCMD está parado durante um certo tempo. Isso pode acontecer, mas nessas situações, o que o posto fiscal pode fazer é encaminhar um e-mail para o setor responsável, pedindo eventualmente agilidade, por alguma razão que a pessoa possa especificar, ou então verificando, olha, vê se dá algum problema, o contribuinte está se mostrando disposto a enviar com documentações complementares, se for o caso, né? Mas isso já não é um serviço afeto ao posto fiscal, tá ok? Então, o posto fiscal ele não interfere na demora de atendimento quando ela não é, quando ela se dá após o protocolo. Então é importante deixar claro, Marcos, Ana e Cássio, tá? E todos os contabilistas que estão nos ouvindo, que essa palestra ela vai focar basicamente nos serviços de atendimento. A partir do momento que o atendimento foi prestado, que o serviço é de retaguarda, ele já não é mais da nossa competência. A gente não consegue mais ajudá-los, exceto encaminhando um e-mail. Ah, mas eu encaminhei o e-mail e não foi suficiente. Bom, aí existem outros canais da Secretaria da Fazenda para eventuais reclamações, inclusive em termos de ouvidoria, se o contribuinte achar necessário, tá? Então, vamos nos focar nessa palestra nas questões relativas ao atendimento, que é aquilo que a gente pode resolver. Tá ok? Bom, e o que o posto fiscal faz, então? Basicamente, o posto fiscal faz 2 coisas. Ele faz serviço de protocolo. Ah, eu quero protocolar alguma coisa. Isso é feito via posto fiscal, usando os canais virtuais ou os canais físicos quando estavam abertos e, eventualmente, quando voltarem a estar aberto. Esse é o protocolo. E o posto fiscal também ele resolve 2 tipos de dúvida, dúvida de primeiro e de segundo nível. Qual que é o primeiro nível de dúvida? O primeiro nível de dúvida são as dúvidas sobre o próprio protocolo, ou seja, gente, eu quero fazer uma restituição de uma taxa paga em duplicidade, paga erradamente. Como é que eu faço? A gente orienta como que o contribuinte deve fazer para protocolar uma restituição de taxa ou uma abertura de empresa, enfim, as orientações de protocolo, que são as orientações de primeiro nível, são feitas pelo posto fiscal. Dúvidas de segundo nível também são respondidas, em geral, pelo posto fiscal. O que são dúvidas de segundo nível? São dúvidas básicas que, em geral, elas estão disponíveis no guia do usuário. Ou, às vezes, o guia do usuário pode não estar 100% atualizado e a gente acaba orientando pelo próprio fiscal. Então, o que são dúvidas de segundo nível? Olha, eu tenho uma empresa que está como inapta, não localizada. Como é que eu faço para reabrir essa empresa? Já não é uma dúvida de protocolo em si, já é uma dúvida de procedimentos e, eventualmente, de legislação. Mas essas dúvidas básicas são respondidas pelo posto fiscal. Olha, a minha CND não está saindo, eu estou tentando tirar uma certidão negativa e eu não estou conseguindo emitir. O que eu estou devendo? Quais os meus débitos? A gente orienta. Olha, eu entrei com um pedido pelo CIVEI e a pessoa me respondeu que faltou determinado documento complementar, um determinado laudo complementar. Como é que eu faço? Também são dúvidas de segundo nível, são dúvidas básicas sobre legislação. Isso também é competência do posto fiscal. E também, num segundo nível, como eu já falei há pouco, a gente encaminha e-mails para setores de retaguarda quando o contribuinte fala, olha, meu processo já está aí parado há mais do que 1 mês ou 2 meses ou alguma coisa assim, eu queria saber uma posição, como é que ele está em andamento, se está faltando alguma coisa ou não. Nesse caso, o posto fiscal não resolve, mas ele encaminha a solicitação
solicitação do contribuinte para a retaguarda. O que não é função do posto fiscal? Dúvidas que antigamente a gente chamava de plantão fiscal e que nesse momento elas estão suspensas, tá? Então seriam basicamente dúvidas de interpretação de legislação. Então, se você encaminhar um e-mail para o posto fiscal dizendo, olha, meu cliente abriu uma offshore e quer fazer uma operação triangular entre a Zona Franca de Manaus e essa offshore, passando por Pernambuco e depois pelo Uruguai, enfim, uma dúvida de complexidade que envolve interpretação legal, ou mesmo que sejam mais simples, que envolvam pesquisa de legislação, qual o CFOP que eu uso para determinado caso, por exemplo, isso não é competência do posto fiscal. Então, para esses casos, a gente vai mostrar daqui a pouco, via compartilhamento de tela, como isso pode ser feito. Geralmente é feito via consulta no próprio portal, ou então via Fale Conosco, ok? E quando não resolve via Fale Conosco, ou não resolve via consulta via Fale Fiscal, aí sim vocês são orientados a mandarem um e-mail para o posto fiscal, via o agendamento, que é o caminho que a gente vai mostrar daqui a pouco, e aí o posto fiscal direciona para a retaguarda que vai fazer a resposta a essas dúvidas. Não é o próprio posto fiscal que vai fazer essas respostas de dúvidas de terceiro nível, ou seja, dúvidas de interpretação de legislação. Bom, isso eu só coloquei, gente, para a gente deixar claro qual que é o escopo da palestra, né? Tá? Que é o atendimento propriamente dito e a resposta de dúvidas de primeiro e segundo nível. Talvez mais para frente a gente possa fazer uma outra live, a Magda da parte da Escola de Governo e da Educação Fiscal, minha parceira da Educação Fiscal, talvez a gente possa promover uma outra, tratando de assuntos de retaguarda. Mas eu não vou entrar muito nesse momento, porque senão a gente vai estourar o tempo. E aqui em Ribeirão Preto nós estamos em lockdown e eu estou aqui no posto fiscal, mas o alarme ele liga automaticamente às 18 horas, né? Então não tem como, mesmo que eu queira, ficar aqui depois das 18 horas, porque o alarme vai disparar na primeira vez que eu levantar os braços aqui dentro. Então, feita essa questão de escopo, nós vamos falar o seguinte: quais são os modelos de atendimento no posto fiscal virtualmente dentro de Ribeirão Preto hoje? O caminho lá atrás, que começou em março do ano passado, foi, como o Marcelo Tavares já falou, via e-mail. E-mail é um mecanismo adequado para responder? Não. E-mail de todos os métodos virtuais é o pior deles. Infelizmente, em março do ano passado, a gente não tinha nenhum outro. Então, foi por isso que o e-mail foi utilizado. Eu estou na Secretaria da Fazenda há pouco tempo, eu estou apenas 8 anos. Antes de entrar na Secretaria da Fazenda, eu trabalhei 28 anos na iniciativa privada, então eu sei muitas vezes do que você, quando a gente fala com um contabilista, ele fala, mas eu precisava disso urgente. Eu tenho noção disso, porque eu estava do lado de vocês até 8 anos atrás. De 8 anos para cá, eu vim para a Cefaz e para o posto fiscal, particularmente, eu vim no começo de março do ano passado. Ou seja, exatamente no começo da pandemia. E aí a gente teve que aprender a trocar a roda do trem em movimento, porque a Cefaz estava toda preparada para atendimento via presencial. E, de repente, do dia para a noite, no dia 23 de março do ano passado, o atendimento presencial foi praticamente suspenso e nós tivemos que passar a dar o atendimento virtual. E como que passou a ser dado o atendimento virtual? Usando as ferramentas que tinham na época. Qual que era essa ferramenta que tinha na época? O agendamento eletrônico, que aí sim eu vou mostrar, Marcos, eu vou compartilhar uma tela. Vamos lá, então. Deixa eu tentar compartilhar uma tela aqui. Stop sharing. Deixa eu ver aqui. New sharing. Está compartilhando? Ok, né? Então vamos lá. Vou entrar Marcelo, aqui. só um minutinho. Você está compartilhando a própria tela do YouTube, não o seu slide, não é o PowerPoint. E agora? Não, continua. Dá o stop share e deixa o PowerPoint aberto para que você consiga compartilhá-lo. Só um pouquinho. Não vou compartilhar PowerPoint, não. Vou compartilhar Google. Está aparecendo o Google aqui para vocês? Tá, beleza. Tá. Perfeito. Ok, então eu vou compartilhar o Google. Aqui, ó. Você vai, agendamento Cefaz São Paulo. Está aparecendo o Google, né, pessoal? Não, YouTube. Não, Abre uma aba nova do lado.
Isso. Deixa eu pegar, espera aí um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui o que eu consigo aqui fazer o compartilhamento. Espera um pouquinho só. Acho que é melhor, okay, Marcelo, né? você parar o compartilhamento e começar de novo, Marcelo. Espera aí. Você vai lá em cima para o compartilhamento. Então, vamos lá. Vamos diminuir isso aqui. Vamos só um minutinho. E se você não compartilhar... Nossa, abriu. Marcelo, abriu. Tem uma setinha que você consegue selecionar qual tela você quer compartilhar. Exatamente. Eu quero pegar o do Google Chrome aqui. Ok? Perfeito. Agora sim. Ok. Vamos lá, então. O que a gente faz? No Google, deixa eu tirar aqui mover para uma outra tela. Ok. Tá limpo agora, né? Tá. Agendamento Cefaz São Paulo. Isso aí, ok. Vai lá para o portal de agendamento aqui, olha, da Secretaria da Fazenda, que vai explicar como que é feito o agendamento, ou aqui no terceiro item, se vocês olharem, ó, senhafácil.com.br/agendamento. É aqui que a gente faz um agendamento por e-mail. Ele vai entrar, tá mostrando a tela aí do agendamento, né, gente? Do Senha Fácil. Perfeito, Marcelo. Pode dar andamento, estamos vendo com clareza aqui. Ok, então como é que a gente faz o agendamento? Seleciona o posto fiscal. Aqui eu vou colocar Ribeirão Preto. Aqui só tem opção de atendimento. E aqui embaixo também só tem opção de atendimento. Aí eu vou colocar agendar atendimento. Leiam isso, eu não vou ler com vocês, mas dá uma série de instruções importantes, senão vocês vão ficar perdidos achando que tem que vir pessoalmente no posto, e não precisa. Fala também sobre o CIPET, tá? Eu não vou ler agora para não gastar muito tempo, mas vocês vão agendar. E aqui, olha, amanhã, Ribeirão Preto, tem horário para o dia 2. Eu escolho um horário qualquer, por exemplo, amanhã eu quero ser atendido às 10h05. Vou selecionar esse horário. E a partir daí, se eu não tiver logado, o sistema vai mandar eu fazer um pré-cadastro, tá ok? Vou selecionar o horário aqui, e aí a partir daí eu vou continuar. Ele fala uma série de observações aqui. Da confirmar, quando eu der confirmar, se eu não tiver pré-cadastrado, ele vai me pedir meu CPF e senha, se eu não sou cadastrado. Caso contrário, eu vou colocar meu CPF e minha senha, e ele vai prosseguir automaticamente, ok? Então, é muito simples fazer um cadastramento por senha fácil. O que é importante a gente deixar? Olha aqui em cima, olha a senha aqui, a senhafácil, tudo junto, .com.br/agendamento. É esse o link, tá? senhafácil.com.br/agendamento. Colocando o posto fiscal que você está ligado, Ribeirão Preto, atendimento, o resto siga, que é auto-intuitivo. Gente, é importante deixar claro o seguinte, deixa eu terminar aqui o compartilhamento aqui, voltar aqui, espera aí um momentinho, gente. Stop share. Ok, voltou meu rostinho aqui. É importante deixar claro o seguinte, o agendamento deve ser feito no posto fiscal de vinculação, tá? Então, é muito comum, às vezes, o pessoal, mas eu sou de Jundiaí, não consegui agendar em Jundiaí e vou agendar em Ribeirão Preto. Não vai funcionar. O e-mail vai ser recusado aqui em Ribeirão Preto. Tem que ser feito no posto fiscal de vinculação. Se for de Jundiaí, tem que ser agendado no posto fiscal de Jundiaí. Se for de Campinas, no posto fiscal de Campinas, de Araraquara, no de Araraquara, de Ribeirão Preto, no de Ribeirão, de Franca, no de Franca, de Barretos, no de Barretos, que são os 3 postos fiscais nossos, tá? Então, o primeiro cuidado a ser tomado é esse. Agendem no posto fiscal a que a empresa estiver vinculada. Mas não tinha agenda aberta no Butantã, eu pedi em Ribeirão Preto. Espere abrir a agenda em Butantã, geralmente eles abrem de manhã, e tem lá uma série de explicações como é que isso funciona lá no agendamento, lá na própria página inicial tem explicações sobre como os postos funcionam, mas agendem no próprio posto fiscal de referência. Se agendar em outro posto, o atendimento não vai ser feito, ok, gente? Tomem esse cuidado. Tá. Outro cuidado importante é o seguinte, aquela hora que aparece lá do atendimento, pelo menos aqui nos postos fiscais de Ribeirão Preto, é apenas um horário de referência, tá?
Porque às vezes a pessoa vai olhar a portaria e vai aparecer o seguinte: você tem que estar disponível porque o atendente vai entrar em contato com você naquele horário. Gente, aqui em Ribeirão Preto a gente não faz isso, tá? Então, se você agendar, por exemplo, um horário às 3 horas da tarde de amanhã, não se preocupe que você não vai ter que estar com o celular ligado às 3 horas da tarde, nem na frente do computador às 3 horas da tarde, que na regional de Ribeirão Preto, e novamente eu friso novamente, tá? Isso vale apenas para DRT6, para os postos fiscais de Ribeirão Preto, a gente não vai entrar em contato com vocês às 3 horas da tarde. Como que nós vamos entrar em contato com vocês? 99% por e-mail, por telefone em raríssimos casos, e logo assim que o atendente receber aquele e-mail. Então, se você agendou hoje um horário para amanhã às 5 horas da tarde, você pode mandar um e-mail com os documentos já hoje. Você não precisa esperar amanhã às 5 horas da tarde. Você pode mandar já hoje, 8 horas da noite, na hora que você agendou, mande o e-mail. Porque amanhã de manhã nós vamos distribuir para os atendentes e talvez ele te responda até antes do horário, tá? A gente tem 5 dias úteis, como eu falei, para responder, mas até antes do horário isso pode ser respondido. Isso é importante, porque às vezes a pessoa ela lê a portaria e na portaria está dizendo que ela tem que ficar disponível naquele horário. Não é assim que a gente trabalha em Ribeirão Preto. A gente já distribui os e-mails para serem feitos no momento que eles são recebidos, tá? Então ele pode ser, então não precisa esperar o horário, pode distribuir antes. E outra coisa, não venha no posto fiscal, porque ele vai estar fechado. Aquele horário é apenas para a gente ter um atendimento, uma previsão de atendimento, mas não que o atendimento vai ser dado exclusivamente naquele horário. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Depois eu vi que o Marcos vai estar anotando uma série de perguntas junto com a Ana e com o Cássio, aí eu vou abrir antes de passar para o CIPET para esclarecer essas perguntas antes de entrar no CIPET, que é a parte mais importante, tá? Outra coisa, quero tirar uma dúvida, como que eu faço? Mesmo caminho, gente, faz um agendamento para vocês terem um controle e a dúvida via agendamento. Só que nós vamos falar que dúvida, normalmente, antes de vocês encaminharem a dúvida para nós, tentem os outros caminhos que a Secretaria da Fazenda oferece. E aí eu vou compartilhar de novo uma tela aqui. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar uma tela novamente. Deu algum problema que eu não estou conseguindo mais compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Consegui. Então, vamos lá. Vamos compartilhar essa própria tela, vou minimizar. Opa, não deu certo, não. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, peraí, que não está dando certo aqui. Nós estamos vendo a tela do seu computador, Marcelo. Qual delas? Uma tela toda azul? Isso. Isso, exato. Deixa eu ver se eu consigo mover para cá. Bom, vamos lá. Vamos usar essa segunda tela, que eu estou usando 2 telas aqui, está dando um problema. Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. Deixa eu mover para cá. Vamos lá no site da Secretaria da Fazenda, portal.fazenda.sp.gov.br. Vamos lá. Gente, boa parte das dúvidas vocês vão conseguir tirar por aqui. Vocês estão vendo a tela do portal, é isso, né? Correto, certo? Correto. Correto, ok. Boa parte das dúvidas vocês vão vir aqui, ó, portal.fazenda.sp.gov.br, ou então, se vocês clicarem no Google, portal da Cefaz. Geralmente, eu recomendo vocês usarem o Chrome para a maior parte das coisas, tá? Tem muitos sistemas nossos que às vezes dá problema no Internet Explorer, então, geralmente, o Chrome. O que vocês podem usar aqui? Vamos descendo aqui. Olha aqui no lado direito, tem guia do usuário. A maioria das perguntas básicas que a gente responde pelo posto fiscal, o atendente consulta o guia do usuário. Então, vamos lá dentro do guia do usuário. Eu quero alguma dúvida sobre ITCMD. Vai descendo até achar ITCMD. Abre o ITCMD. Eu tenho dúvida sobre isenção. Está aqui isenção. Clica dentro de isenção.
desculpa, dentro de isenção tem várias opções. Tá? Entidades sem fins lucrativos, como é que faz? Abre aqui, o sistema vai dar todos os documentos que são precisos serem enviados para você tratar a isenção. Então, se você tem uma dúvida sobre quais documentos são necessários para protocolo, use o guia do usuário. Tá ok? Essa é a forma mais fácil de trabalhar. Vamos lá de novo. Também tem um mapa de serviços, o catálogo de serviços dentro do portal da Cefaz. Lá em cima do guia do usuário tem um catálogo de serviços. Vocês procurem aqui o que querem ou então teclem na busca. Então, por exemplo, vou colocar aqui Cadesp. Buscar, ó, tudo aqui do Cadesp ele fala aqui. Geralmente, em um desses lugares que vocês clicarem, vai responder as dúvidas de vocês. Ó, sobre inscrição estadual, como é que funciona. Então, geralmente, gente, quando vocês querem tirarem dúvidas, antes de entrar em contato com o posto fiscal, via e-mail ou via telefone, que é bem difícil o telefone. A gente atende por telefone e atende 3965-9300, das 9h30 ao meio-dia e das 14 horas às 16h30. Mas é apenas um atendente por telefone. Então, às vezes, vocês vão ligar e vai falar, poxa, ninguém atende. Não é que ninguém atende. Só temos um atendente reservado para isso, tá? Então, vocês vão ter que tentar, às vezes, algumas vezes para conseguir. Isso é assim que está funcionando. Aqui tem lá, reconhecimento de isenção. Como é que funciona? Tem que local, se tem taxa ou não tem taxa, documentos necessários, procedimentos, etc. Ou seja, via portal da Fazenda, geralmente aqui, do lado direito, no guia do usuário, ou então aqui embaixo, em perguntas frequentes, ou em catálogo de serviços, vocês respondem boa parte das dúvidas que forem abertas. Ah, mas são dúvidas complexas. Dúvidas complexas, aqui que eu oriento vocês. Usem a própria legislação, consultem a legislação tributária. Vem aqui, ó, nesse link, apareceu legislação. Aí tem a legislação tributária, tem a legislação financeira. Dentro da legislação tributária, tem um monte de coisa. Tem as leis federais, leis complementares estaduais, as próprias leis, os decretos. Aqui embaixo, acesso rápido. Legislação sobre ICMS, IPVA, ITCMD e taxas. Tem as resoluções, as portarias. Ah, quero uma determinada portaria CAT. Venho aqui, escolho o ano da portaria e vou lá pesquisar. Ah, mas eu não sei em qual portaria que está. Use pesquisa na legislação tributária. Coloque aqui alguma coisa. Ah, sei lá, offshore. Quero saber alguma coisa sobre offshore. Pesquiso aqui, ó. Tudo que tem a palavrinha offshore apareceu aqui, sejam portarias, sejam consultas, seja o que for. Ah, mas eu quero fazer uma busca mais avançada. Vai no ajuda na busca, ou onde que você quer pesquisar, que o sistema vai te ajudar. Em qual intervalo até. Manipulem isso, gente. Eu não vou ter tempo aqui para explicar como é que funciona exatamente as buscas. Mas, geralmente, você usando mecanismos de busca, você vai achar ou a lei que você precisa, ou então, se não tiver base legal, você pode usar o quê? Que é muito interessante também, gente. Você pode usar as consultas tributárias, a consultoria tributária, tá? Então, aqui na consultoria tributária, tem tanto como você faz uma consulta tributária, como quanto você pesquisa as consultas tributárias já feitas por outro contribuinte. E aí, para quem não está afinado, o que significa consulta tributária? Consulta tributária é o seguinte, eu tenho uma determinada dúvida, e é uma dúvida complexa, que a legislação não é clara a esse respeito. E eu quero me precaver para que amanhã eu não seja autuado por causa disso. Adianta eu ligar para o Marcelo aqui no posto fiscal de Ribeirão Preto ou para um atendente que estiver atendendo os telefonemas e perguntar o seguinte, olha, eu quero mandar um trator de uma pessoa física para uma jurídica lá na Zona Franca que ele vai prestar serviço e depois vai voltar triangulando. Como que base que eu pago ou não pago ICMS nisso, ou é suspenso ou é não suspenso?
Se você me ligar e eu te responder, eu vou te dar o seguinte cuidado. Geralmente, essa pergunta complexa eu nem vou te responder. Mas se por acaso eu vier te responder, que eu não deveria, tá? O Marcelo Tavares está aí para me puxar a orelha, porque esse tipo de pergunta não deveria ser respondida. Mas se por acaso eu responder, eu vou dizer o seguinte: essa é a minha opinião, mas ela não vincula a Secretaria da Fazenda. Isso significa que se amanhã aparecer um outro fiscal e te multar porque você fez alguma coisa errada, você não pode falar, mas eu liguei para o fulano e ele me disse assim, porque essa opinião passada por telefone ou mesmo por e-mail, ela não vincula a Secretaria da Fazenda. Para vincular, só mesmo a própria legislação ou então uma consulta formal junto à consultoria tributária. Então, quando vocês tiverem um caso muito complexo, gente, que a legislação não é clara a respeito, e vocês quiserem ter certeza absoluta daquela resposta para se precaverem futuramente, usem uma consulta tributária, usem a consultoria tributária, que ela demora sim, mas aí sim ela serve como uma formalidade para garantir que vocês estão adotando o caminho mais correto. É claro que a gente não vai usar consultoria tributária para tudo, senão a gente vai travar tudo, né? Mas estou falando naqueles casos que sejam realmente relevantes e que envolvam valores que possam eventualmente amanhã serem objeto de autuação. Mas eu não quero consultoria tributária, mas será que alguém já fez alguma consultoria tributária nesse sentido? E aí, como que vocês acham? Aqui dentro, vocês veem aqui e respostas de consultas aqui. Vocês estão vendo a tela? E aí eu vou pesquisar, buscando aqui, em busca avançada, alguma coisa que já teve consulta tributária nesse sentido. Eu vou pesquisar somente em respostas de consultas, aqui eu vou colocar só em respostas de consultas, vamos colocar offshore de novo, tá? Aqui apareceu. Tem resposta de consulta. Teve uma resposta de consulta tributária, resposta número 4571 de 2014. Ele fala sobre offshore. Então, nesses casos, gente, entrem lá e provavelmente a resposta, talvez vocês consigam localizar, talvez essa consulta tributária dê a resposta para vocês. Só tomando cuidado, vem a data que essa resposta foi dada, tá? Porque é 2014, pode ser que a legislação variou de 2014 para cá. E outra coisa, pode ser que a empresa de vocês não seja exatamente o mesmo caso. Então, usem as consultas tributárias já feitas para se orientarem, tá? Mas, na verdade, a consulta, ela não tem efeito, uma consulta tributária, ela não tem efeito erga omnes, ou seja, ela não vale para todo mundo. Uma consulta tributária vale apenas para aquele caso concreto. Só que mesmo valendo apenas para aquele caso concreto, em 90% dos casos, ela resolve os problemas de vocês. Mas não consegui de jeito nenhum, não consegui via consulta tributária, não consegui de jeito nenhum. Qual que é o outro caminho que vocês podem usar? Vamos lá no portal de novo. Aí vocês vêm aqui embaixo e usem o Fale Conosco, tá? Esse Fale Conosco tem duas formas de resolver. Quando é uma dúvida muito básica, muito banal, muito trivial, usem o telefone aqui. Tem um 0800, que é para quando liga de telefone fixo, ou tem um outro telefone, 2450, quando liga de telefone móvel. Tá? E aqui tem os momentos que esse Fale Conosco funciona. Tá? Mas é um caso mais complicado. Como que eu faço? Vem aqui no sistema de envio de e-mails do Fale Conosco, clica aqui, escolhe o assunto. Por exemplo, eu tenho uma dúvida sobre importação e exportação. Escolhe aqui, preenche teus dados todos, toma o cuidado de colocar inclusive o IE da empresa, o CNPJ da empresa, não faz um negócio muito genérico, tipo, tem um cliente que está assim, porque vai ficar muito difícil para a pessoa responder se ela não souber o caso concreto, tá? Preenche o máximo de informações possíveis, explique da maior forma possível, tá? Coloque a maior quantidade possível de informações e mande para o Fale Conosco. Vai cair para alguém especializado nisso para te responder, ok?
É assim que a coisa funciona. Poxa, mas eu tentei, fale conosco, não funcionou. Tentei de novo e não funcionou. Aí, gente, aí tentem via posto fiscal, que aí nós vamos tentar encontrar uma solução de contorno que possa eventualmente ajudá-los. Mesmo que a solução de contorno, mesmo que a solução que a gente dê seja o seguinte: olha, nós não sabemos responder, formule uma consulta tributária formal a esse respeito. Então é mais ou menos assim. Como é que tira dúvidas? Via fale conosco, eu vou voltar para a minha carinha aqui. Deixa eu acabar a tela aqui. Parar de compartilhar a tela, vamos lá. Vamos lá. Já estamos te vendo, Marcelo. Na verdade, eu estou no compartilhamento de tela, mas vocês estão me vendo, então ótimo. Tá? Mas, basicamente, deixa eu ver aqui, porque eu acho que vocês estão me vendo, mas é por causa do compartilhamento de tela. Eu quero tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo, de alguma maneira. Só um minutinho, por favor. Vocês estão me vendo com o chat do lado ou sem o chat do lado? Sem o chat, estamos te vendo tela cheia aí, normal. Ok, tela cheia, então é isso mesmo que eu queria. Então, o que acontece? Se vocês não conseguirem tirar dúvidas consultando a legislação dentro do portal, usando aquelas perguntas frequentes que tem dentro do portal, usando o guia do usuário que tem dentro do portal, consultando as consultorias tributárias dentro do portal, consultando as outras informações disponíveis no portal, consultando, e aí eu vou dar uma dica, gente, de quem trabalhou muito tempo do lado de lá, do lado de quem faz sistemas, tá? Fóruns do Google, fóruns de contabilistas, fóruns de desenvolvedores são extremamente úteis. Fóruns das próprias associações de contabilistas, tá? São extremamente úteis para tirar dúvidas entre os próprios contabilistas, tal. Se não conseguirem e for uma dúvida complexa, mandem um e-mail para a gente que a gente vai tentar encaminhar aqui para um setor competente para fazer fazer as respostas. Agora, dúvidas básicas, tá? Também podem ser tiradas por telefone via Fale Conosco ou via a gente mesmo, quando o telefone estiver disponível. Lembrando que em lockdown nós não estamos fazendo atendimento por telefone porque a gente nem pode estar presente aqui na Cefaz. Eu estou presente hoje excepcionalmente por causa da live. Bom, basicamente isso eu ia falar sobre o agendamento e sobre retirada de dúvidas e sobre o escopo do posto fiscal. O próximo passo que eu queria entrar, gente, seria no CIPET. Mas como o CIPET ele vai demorar bastante tempo, Marcos, eu vou devolver para você para ver se tem alguma coisa que a gente pode esclarecer, desde que não seja sobre o CIPET, para a gente poder entrar no CIPET em seguida, por favor. Beleza, Marcelo. Ô, Ana, você tem alguma questão aí? Você está monitorando o YouTube, o chat? Tem alguma questão aí agora? Ou alguém tem alguma questão para falar? Para mim, o posicionamento seu tá indo de encontro, né, do que a gente tinha falado. Tem aí, Ana? Ô Marcelo, tudo bom? Pois eu vou não, dar uma Ana. olhadinha, tudo bem? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas e ver o que talvez seria possível responder, porque assim, tem muita coisa realmente que se pede. O Saulo, ele fez um questionamento, que também não sei se é pertinente à live, né? Ele primeiro parabenizou a iniciativa, tá, da live, e ele está querendo saber se na recuperação de senha por e-mail é necessário recolher alguma taxa. Não, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre recuperação de senha por e-mail, tá? Isso é uma coisa recente, eu não lembro... O Tavares depois pode me falar, mas é uma coisa que deve ter uns 6 meses aproximadamente. Até 6 meses atrás não havia essa possibilidade de recuperação de senha por e-mail. Porque quando a pessoa pedia uma senha de PFE, ela não informava o e-mail. Então, se ela perdesse essa senha, ela tinha que pagar uma taxa de recuperação por um motivo óbvio. Não tinha um e-mail para a gente mandar aquela senha recuperada. De 6 meses para cá, quando você faz um cadastro de senha do contribuinte, você é obrigado a informar o e-mail. E aí uma coisa importante para a gente tocar. Gente, vocês informem um e-mail exclusivo do contribuinte, tá? Não informem um e-mail da contabilidade, porque o sistema não vai aceitar se aquele e-mail já foi usado para outro contribuinte. Então, imagine que você é de um escritório de contabilidade e você aí
aí vai ter 10 contribuintes para pedir senha. E nos 10 e-mails você coloca contabilidade São João @outlook.com. O sistema não vai aceitar, porque ele vai perceber que aquele e-mail contabilidade São João @outlook já foi usado alguma vez e ele não vai permitir. Então coloquem um e-mail exclusivo para o contribuinte. Na hora que ele cadastrar aquele e-mail exclusivo e ele perder a senha, no próprio posto fiscal tem um mecanismo que fala: me indique seu usuário e me indique seu e-mail que você estava cadastrado, e o sistema envia uma nova senha, sem pagamento de taxa, sem nada, automaticamente, tá? Só que isso só vale para senhas cadastradas de uns 6, 8 meses para cá, aproximadamente, que tiveram e-mail de cadastro. Senhas mais antigas que foram perdidas, que o e-mail não foi cadastrado na época, não tem essa possibilidade. Aí ele vai ter que recuperar pagando taxa, sim, tá? Bom, aí tem a Ágata, a Beatriz, né, o Rubinho, eles também estão questionando algumas coisas aqui do CIPET, mas é melhor esperar. O CIPET nós vamos falar daqui a pouco. Isso. E a Ágata também está perguntando qual é a previsão para entrar com a videoconferência, né, que acho que vocês falaram. A gente vai estar começando. Isso aí é um processo de teste, Ribeirão vai ser um dos pilotos, tá? Mas essa videoconferência ela não vai ser usada de uma forma assim aberta. Ela vai ser para casos muito específicos em que não é possível ser feito o atendimento que não seja por vídeo. Ou seja, aquele caso que você já tentou por e-mail, não respondeu, por telefone não respondeu, e aí você precisa ver o vídeo, porque às vezes, Ana, é simplesmente a pessoa falar e fala o seguinte: clica naquele botãozinho do lado direito ali, e a pessoa não está vendo o botãozinho do lado direito, ou porque está usando um navegador errado, ou alguma coisa assim. Então, nessas situações excepcionalíssimas, a gente vai usar vídeo. É uma situação excepcional. Nós não temos estrutura para abrir vídeo para todo mundo. Então, é uma situação excepcional. Testes, talvez daqui a algumas semanas, mas vai ser num ambiente de testes. O atendimento por vídeo mesmo, ele vai ser em situações excepcionais, não vão ser situações comuns. Deixa eu só aproveitar que eu vi no YouTube também algumas perguntas sobre questões de prazo. Como eu falei, não cabe ao posto fiscal trabalhar em cima de prazo, porque não é competência nossa. Nosso prazo é até o momento que é feito o protocolo. Mas, às vezes, a pessoa reclama: mandei o e-mail 3, 4 vezes e não foi respondido. Gente, nessa hipótese, aí vocês realmente encaminham o e-mail falando: já encaminhei 3, 4 vezes, não foi respondido, que aí sim nós vamos ver o que não acontece. Só que aí eu vou falar o seguinte: geralmente quando isso acontece é por 2 problemas. Primeiro problema, gente, vocês estão mandando um e-mail com mais do que 10 MB de PDF. O sistema recusa e não chega para a gente. Então, não tem nem como eu responder um e-mail se ele não chegou. Então, tomem cuidado. O máximo que o sistema aceita é 9,9 MB de PDF, tá? Segundo, PDF, não mande anexo JPEG, outra coisa qualquer, que muitas vezes, por questões de segurança da Secretaria da Fazenda, barra. Então, não mandem .zip, não mandem e-mail com arquivo na nuvem lá, sabe quando vocês colocam no Google Drive? Não mandem, arquivo tem que ser no máximo 9,9 MB e em PDF. Mas eu estou tomando todos os cuidados e o e-mail não vai. Aí o que acontece? Às vezes, o sistema de segurança da Fazenda barra a lista de spams. Então, se vocês já mandaram 2 ou 3 vezes e não tiveram resposta depois de 5 dias, usem um outro e-mail, tá? Em vez de vocês mandarem, eu estou mandando lá pelo joão@contabilidadesaojoão.com.br e não vem. Usem um e-mail particular, um e-mail do Hotmail, um e-mail de Gmail de vocês, tá? Porque muitas vezes o e-mail não chega, porque o servidor que vocês estão utilizando, ele está cadastrado em alguma lista de spam, de malware, enfim, alguma lista que o sistema trava por segurança. Então, se vocês mandaram um e-mail para a gente, em 5 dias úteis não foi respondido, verifiquem. Primeiro, acima de 10 MB, tem arquivo que não é PDF, manda por um outro e-mail diferente. E aí avisem, já mandei várias vezes e aí a gente vai tratar isso aí, tá? Mas é um e-mail de dúvida que não foi respondido. Aí é um pouco diferente. Geralmente, quando é uma dúvida mais complexa, a gente responde da seguinte forma:
prezado contribuinte, encaminharemos a sua dúvida para o setor competente para a resposta, já que ela não cabe ao posto fiscal. Se você receber um e-mail nesse sentido, ou seja, o e-mail foi recebido, mas a dúvida foi encaminhada para um terceiro, aí vai para o setor de retaguarda e aí eles têm os prazos adequados para fazer a resposta. Tá? Vamos lá, Ana, pode continuar. Marcelo, Oi, fazer um comentário, dá licença um minutinho. Isso. Eu só queria mostrar um negócio aqui, deixa eu só compartilhar minha tela. Você está compartilhando, deixa eu ver aqui se eu consigo. Rapidamente aqui, isso pode ser útil. Quando vocês provavelmente estão vendo minha tela aí, né? Quando o contador, quem quer que seja, né, envia para a gente por e-mail ou pelo CPET, ele recebe o número de protocolo e junto ele recebe um código do protocolo, né? Se você procurar no Google lá, ou no que for, no buscador, né? SP sem papel, movimentação, né? Vai aparecer esse link aqui, documentos.sp sem papel tal, né? Entrando nesse link aqui, acesse essa página. E aí, com o número que vocês recebem do protocolo, dá para acompanhar como que está a movimentação desse processo, né? Isso é interessante para você ver onde está, se ele está se mexendo. Então, isso muitas vezes vai evitar a necessidade de entrar em contato com o posto fiscal para saber como é que está o meu pedido. Primeira coisa, entra nesse site aqui, vê a situação e isso pode ser o suficiente para acalmar o usuário. Tá? Então, procurando no Google ou lá no que for, SP sem papel, movimentação, e aí vai chegar nesse link. Tá? Só esse comentário aí que isso pode ser útil, né, Marcelo? Isso, exatamente. Tavares, deixa eu só responder. Eu sei que uma das questões grandes aí que o pessoal está fazendo pergunta é sobre prazos de atendimento. Tá? Como eu falei, o prazo do posto fiscal é de 5 dias úteis para fazer o protocolo, desde que a documentação esteja correta. Depois ele vai para os setores. Aí cada setor e cada lei possui um prazo diferente. Em algumas coisas é 30 dias, em outras são 60, em outras são 90, 120 dias, tá? Aí vai depender muito, mas já é algo que foge da competência do posto fiscal, então eu não posso falar sobre isso. Por isso que eu tentei falar assim, que o posto fiscal em si, a gente tem um prazo, a gente busca cumprir esse prazo, a não ser que aconteça um lockdown ou alguma coisa assim, de 5 dias úteis para ser feito o protocolo. Depois que saiu, aí o prazo varia muito de acordo com as disposições legais. Marcelo, então, por exemplo, essa consulta aí do protocolo que o Tavares acabou de comentar, dá para saber onde esse processo vai estar, se ele já passou pelo atendimento, se ele está tramitando dentro do posto? Talvez isso seria interessante para o pessoal se situar, né? Se realmente ele já foi atendido, ou se isso está no spam e ainda ninguém teve conhecimento. Esse caminho que o Tavares passou, ele vai dar essa orientação. Isso, Ana, sempre o posto fiscal sempre vai responder. Quando for uma dúvida, ele responde simplesmente: olha, é assim o assado, ou então faça assim o assado. Quando for um protocolo, ele sempre vai responder com o código do protocolo. E dentro do código do protocolo, com uma senha, que é essa que o Tavares falou há pouco, onde ele pode seguir o acompanhamento do processo, né? Sempre. Ou seja, a resposta do posto fiscal é: seu protocolo é SFP-ESP ou PRC, dependendo do caso, traço 2021, traço um número. É sempre assim que é respondido. E esse SFP-ESP vem uma senha junto que ele consegue, usando o caminho que o Tavares usou, tá? Conseguir saber em que setor que o processo está em andamento aqui dentro da Secretaria da Fazenda. O que eu sugiro para vocês, gente? Quando vocês perceberem que aquele processo está andando, não se preocupem. Mas está parado há 1 mês, há 2 meses. Aí, se vocês quiserem entrar em contato, a gente pode verificar se está faltando alguma documentação, ou às vezes o contribuinte deu um endereço errado, ele foi notificado, num endereço que não era mais dele, aí alguma coisa assim. Né? Ele pode seguir por aí. Obrigada, Marcelo. Beleza. Tem mais uma informação, Ana, para passar ou não? De perguntas? Na verdade, basicamente, o pessoal está mesmo preocupado com essa questão do prazo.
aqui uma pergunta da Sheila, que eu acho que não seria em relação ao atendimento, né? Quando for sociedade limitada com 2 sócios, a senha do posto fiscal pode ser solicitada no CPET? Eu não sei se vai ser... Isso aí eu vou falar o seguinte, tá? A princípio, não. Se você leu no CPET, não. Ela é só uma sociedade unipessoal, tá? Excepcionalmente, é um caso excepcional, apenas em Ribeirão Preto, e apenas nesse momento, por problemas de atendimento presencial, a gente está permitindo isso, tá? Mas é uma exceção que pode acabar a qualquer momento. É que hoje, infelizmente, não tem outro meio de nós enviarmos a senha que não seja por DEC. Então, se a pessoa ou pede via CPET para ser enviada por DEC, ou ela vai ter que esperar o posto reabrir presencialmente. Não tem outro mecanismo. Então, excepcionalmente, nesse momento muito específico, está sendo permitido sim. Tá? Mas isso pode ser mudado a qualquer instante. Até porque, né, Marcelo, aqui em Franca, principalmente, o posto fiscal não está atendendo de forma alguma. Exatamente, né? né? A gente precisa desse tratamento aí, né? Exatamente. Bom, vamos continuar, Marcelo? E aqui também uma perguntinha do Cleverton, que ele está com um processo parado em São José do Rio Pardo. Se São José do Rio Pardo, a DRT faz parte de Franca. Tá. Gente, foi muito bom você falar essa pergunta aí. Eu sei que já são 5h30, senão não dá para a gente entrar no CPET, mas qualquer coisa a gente marca alguma outra coisa mais para frente, sei lá, para continuar, tá? Foi muito bom vocês falarem isso, tá? O que aconteceu no ano passado? Uma mudança, que isso é bom ficar bem claro, porque as pessoas criam confusão. Antigamente, Franca era atendido por Franca, ou seja, o contribuinte de Franca queria ser atendido, ele ia no posto fiscal de Franca presencialmente. O contribuinte de Ribeirão e região queria ser atendido, vinha aqui. De Barretos vinha aqui, da região de Rio Pardo ia lá no SPA e da região de São João da Boa Vista ia lá. Tá? Hoje não é mais assim. As 5 unidades de atendimento trabalham centralizada, então todos o atendimento dos 3 milhões de habitantes da DRT, todos eles são direcionados para Ribeirão Preto. Aí Ribeirão Preto distribui de acordo com a expertise do técnico, tá? Então vamos imaginar que eu tenho um técnico em São José do Rio Pardo que conheça muito bem ITCMD. É muito provável que um ITCMD de Barretos vá para esse técnico de Rio Pardo, porque ele conhece melhor do assunto. Então, não se preocupem, pessoal, se vocês são aqui de Barretos e, de repente, vocês recebem um protocolo de São José do Rio Pardo ou de São João da Boa Vista, tá? Não se preocupem com isso. É que hoje as 5 unidades trabalham integradas. Isso é muito importante para a gente conseguir dar agilidade e para a gente conseguir usar o técnico que tenha mais expertise. Porque, às vezes, o técnico de Barretos tem mais experiência com crédito rural, o técnico de Franca tem mais experiência com regime especial, o técnico de São João tem mais experiência com Cadesp. Então, o que é Cadesp vai para São João, o que é crédito rural vai para Barretos e o que é crédito acumulado vai para Franca. Então, não se preocupem de onde está vindo o protocolo. Vai ser de qualquer uma das 5 unidades, independentemente de onde foi protocolado, desde que, ressaltando novamente, faça parte da DRT 6, tá? Se for de Campinas, de Araraquara, de Rio Preto, aí nós não vamos fazer o protocolo. Ok? Então é isso, ok. Vamos continuar, senão acho que não vai dar tempo. Exatamente. Vamos tentar entrar no CPET, pessoal. Vou tentar ser muito rápido. Oi, pois não. Marcelo, bom, vamos tentar, eu acho, se for possível, o CPET, ou se tiver mais alguma pergunta aí, você acha que dá tempo esse restinho do tempo que a gente tem? Porque a gente vai ter menos de 15 minutos. Eu vou tentar, eu tenho que sair daqui até às 6 horas, porque senão o alarme dispara e eu vou ficar numa situação difícil aqui. Mas vamos tentar ver o que a gente consegue, gente, tá? Então a gente vamos lá. Vamos lá e depois a gente precisar, nós fazemos outra. Exatamente. Então vamos lá. Está compartilhando uma tela, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo alguma tela compartilhada ou ainda não? Ainda não, né? Sim, estamos vendo só a caixa de entrada de e-mails. Então peraí que eu quero mudar aqui de lado aqui. Agora estão vendo o Google, certo? O navegador, correto? Google aberto, isso. Navega, perfeito. Então, deixa eu tirar daqui. Vamos lá, CPET.
Vamos lá. É aqui, ó. Gente, para quem nunca usou CPET, use. A boa parte dos serviços, mais ou menos 70% do volume de serviço, 70% a 80% do volume de serviço, já dá para ser feito pelo CPET, tá? Primeira coisa, então, vocês querem compartilhar alguma coisa? Quer evitar o problema? Ah, eu mandei o e-mail, não recebi a resposta, não sei se recebeu, se não recebeu, não sei se foi, se não foi. Por segurança, tudo que for protocolo, não dúvidas, tá, gente? Dúvida tem que continuar mandando por e-mail. Ou então pelo Fale Conosco, claro. Mas tudo que for protocolo, usem o CPET. É só clicar CPET no Google Chrome, não usem CPET via Internet Explorer, que dá pau. Via Google Chrome. Quais os serviços disponíveis no CPET? Na hora que vocês entrarem, clique aqui, vai aparecer todos os serviços disponíveis. Ah, será que tem senha PFE? Clique aqui, senha. Ó, observa aqui, ó, tem senha de posto fiscal eletrônico, sim, é um serviço disponível no CPET. Vocês vão ver que a mesma senha aparece em dois títulos. Não tem problema, é o mesmo serviço. Ele aparece em dois títulos, apenas para facilitar a consulta. Ah, Cadesp, Rede Sim, será que tem Rede Sim? Clica, tem Rede Sim. Está aqui, ó, aqui em cima, em assuntos cadastrais, e aqui no Cadesp também tem Rede Sim. Tá ok? Nos dois casos tem Rede Sim. Qualquer um é a mesma coisa. Gente, se o serviço estiver disponível no CPET, 100% das vezes façam via CPET, não via e-mail. Além de ser obrigatório por causa da portaria 83, mas mais do que ser obrigatório ser feito pelo CPET quando o serviço está disponível e a pessoa tem certificado digital, é um mecanismo muito mais seguro, muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais eficiente, porque vocês conseguem fazer um protocolo, um pré-protocolo às 2 horas da madrugada. Não tem agendamento, não tem problema nenhum. Ah, quero fazer um serviço lá numa outra DRT que não tem agendamento. Façam via CPET, gente. O CPET não tem agendamento. Se você entrar 2 horas da manhã de domingo, desde que o serviço esteja disponível no CPET, que tem muita coisa que ainda não está disponível. Por exemplo, vou dar um exemplo. Restituição de taxa. Vocês não vão conseguir fazer pelo CPET, porque não está disponível. Ah, amanhã vai estar disponível restituição de taxa, mas a pessoa é uma pessoa física, não tem certificado digital. Também não vai conseguir fazer por enquanto pelo CPET. Mas se a pessoa tiver certificado digital e também ela puder fazer o serviço estiver disponível, use o CPET. Aí o que você vai vir aqui? Está aqui. Atendimentos cadastrais Rede Sim. Pode ser feito pelo CPET. Como é que eu entro no CPET? Vou ter que usar o certificado digital. Se eu for contador ou sócio, entro como pessoa física. Ah, pessoa jurídica, meu certificado é PJ, entro com pessoa jurídica. E aí, gente, eu vou falar o seguinte para vocês. Tá? Quem que pode fazer o pedido no CPET? Se for uma pessoa física, ela vai fazer o pedido para ela mesma ou para uma empresa da qual ela seja sócia administradora, ou ela seja contadora, ou ela seja um procurador, ok? Se for pessoa jurídica, para a própria pessoa jurídica, né? Porque uma pessoa jurídica, obviamente, não será procuradora de outra. Então, quando pessoa jurídica, para a própria pessoa jurídica, tá? Esqueçam essa aba de fazendário, que seria para uso interno nosso. Então, quando vocês vão usar com o certificado digital instalado, se for contador, pessoa física usando o certificado digital do contador. Se for pessoa jurídica usando o CNPJ da pessoa jurídica. Ah, mas a empresa vai abrir. Posso fazer abertura pelo CPET? Pode. Ah, mas ela vai abrir ainda, não tem o CNPJ, não tem problema, usa o CPF de um dos sócios que vão entrar. Ah, mas os sócios não têm, use o CPF do contador que vai ser vinculado à empresa. Então, para a Rede Sim, 99% dos casos vocês conseguem fazer via CPET. Ok? Então, é assim que entra, pessoa jurídica, clica aqui e vai entrar. Eu vou entrar aqui para vocês, gente, um ambiente de homologação do CPET, um ambiente de testes do CPET, tá? Só para vocês verem como que funciona aqui, para a gente poder testar um pouquinho aqui, tá? Vocês estão vendo que aqui está amarelo, o CPET normalmente é azul, esse amarelo é porque é ambiente de testes, tá? Eu vou entrar como se eu fosse uma pessoa jurídica. Eu vou tentar fazer duas coisas para você. Talvez eu não consiga 3 pelo adiantado da hora. Mas 2 coisas aqui. Vou tentar emitir uma senha PFE, senha de posto fiscal eletrônico. Clico com pessoa jurídica,
clico no certificado digital, escolho o certificado digital da pessoa jurídica. Então, gente, vai fazer pelo CPET, necessariamente tem que ter certificado digital. Vamos lá, ele vai abrir uma tela, está demorando um pouco porque eu estou no ambiente de testes, o CPET não no ambiente de produção, tá bom? Vamos lá um pouquinho. Gente, vocês estão vendo minha tela normal, né? Alô? Perfeito, correto. Ok. Vamos lá. Aí vocês, solicitações formuladas são aquelas solicitações que vocês já fizeram com aquele certificado digital. Nova solicitação. Vamos lá, nova solicitação. Aqui, eu vou pedir o quê? Quero uma senha PFE. Clica a senha. Escolhe o serviço. Ele vai ler uma série de coisas. Eu não vou ter condições de ler para vocês agora, que nós não vamos ter tempo disponível. Mas ele vai ler aqui, ó. A senha, importante aqui, a senha será enviada pelo DEC. Então, antes de pedir a senha, o cliente tem que ter o DEC cadastrado. Se não souber como cadastrar o DEC, clique aqui que o sistema vai ensinar como fazer o DEC. Tá ok? Avança. E aí, o que vai acontecer? Vai preencher. Observa agora, como eu entrei com PJ, como eCNPJ, ele vai pedir meu CNPJ lá do meu certificado digital, que é um certificado teste, tá, gente? Então, vou colocar aqui 10. Vai pedir uma inscrição estadual. O nome aqui da pessoa jurídica ele já trouxe lá do certificado digital. Pede celular, blá, blá, blá. Pede esse monte de informações aqui, tá? E aí vai prosseguir para frente. Vou avançar. Pergunta, é a primeira senha, sim ou não? Vou responder que não. Não, vou responder que sim. Se fosse não, ele ia te pedir na frente aqui o número da DARI para a remissão da senha, por causa daquela taxinha que existe quando a remissão. Aí o sistema pede para você confirmar alguns campos, tipo o CEP da empresa, o CPF do requerente, o CNPJ da pessoa jurídica, a inscrição estadual, ele pede para você conferir um monte de campos. O nome completo, aí o nome do requerente, né? João da Silva, que é o sócio. Aqui que eu falei, e-mail para recuperação da senha. Aí vocês vão colocar, sei lá, joão@empresamodelo.com.br. Esse e-mail, gente, vocês não podem ter usado para outra coisa, para outra senha, senão o sistema vai travar. Ele vai até passar aqui, mas na hora da pessoa emitir a senha, ela não vai conseguir associar o e-mail àquela senha. Então, resumindo, vocês não vão conseguir recuperar nunca por e-mail. Se vocês perderem a senha, vão ter que pagar taxa. Então, e-mail de uso exclusivo. Aí vocês avançam. Observação, o sistema não passa em branco. Coloca qualquer coisa que quiser aqui, ou uma observação qualquer. Avança de novo. Leiam as informações. Eu não vou poder ler aqui porque não vai dar tempo, mas leiam as informações. Confiram as informações. E aqui ele vai pedir uma série de termos de consentimento. Declaro que estou falando a verdade. Declaro que esse e-mail é exclusivo, declaro que a senha de uso pessoal, declaro que já abri o DEC, declaro que eu estou vinculado ao cadastro à empresa. Clicou tudo isso, confirmou. O que o sistema fez? Enviou um e-mail dizendo sua senha vai ser processada. E ele te deu um pré-protocolo. Esse campo, gente, não é de protocolo. Esse é um pré-protocolo. O protocolo, propriamente dito, vocês vão receber em até 5 dias úteis, tá? No caso de senha, não tem protocolo. Senha vocês vão receber direto no DEC a senha. Não existe um protocolo no sem papel da senha. Ela é enviada diretamente para o DEC. E esse e-mail aqui, 06, é o protocolo que foi enviado. Deixa eu só explicar uma coisa. Esses 2 primeiros dígitos aqui, 06, é o número da DRT. A DRT nossa é 06, por isso que o teu protocolo começou com 06. Ah, mas eu entrei no CPET e pedi aí uma senha para São Paulo, lá o contribuinte, a empresa de Butantã. O que vai aparecer aqui?
Em vez de 06, o sistema vai colocar 01. Tá ok? Ah, mas eu pedi para Araraquara. Araraquara, acho que é 15, né? Não lembro direito, mas acho que é 15, acho que é Araraquara. Ele vai aparecer aqui, vai aparecer os 2 primeiros dígitos do CPET como 15, ou seja, o sistema, o CPET, automaticamente manda a senha para a pessoa. Ok? É assim, acabou. Morreu, você não tem que mandar e-mail, você está seguro, 100% seguro. Gente, agora eu vou explicar para vocês como é que o CPET faz uma retificação de Gari. Antes de entrar em retificação de Gari, que vai ser o último ponto, que nós não vamos ter mais tempo, Ana, tem alguma dúvida sobre senha pelo CPET? Ou Ana ou Marcos, alguma dúvida sobre senha pelo CPET que alguém tenha feito? Senão nós vamos fazer... Eu vou ver aqui que eu fiz uma listinha. Só um... Ok. Tá, tem uma dúvida aqui que eles estão perguntando se a emissão da primeira senha, se ela será feita pelo CPET ou agendamento por e-mail. Sempre por CPET. Aí eu vou falar para vocês. E quando a pessoa não tem certificado digital, como é que faz? Gente, 95% das vezes, quem quer senha é porque vai emitir nota fiscal eletrônica. Se a pessoa vai emitir nota fiscal eletrônica, ela é obrigada a ter certificado digital. Então, em todas as hipóteses que você está pedindo a senha, porque é para emissão de nota fiscal eletrônica, faça via CPET. Qual a única possibilidade que você vai usar a senha por e-mail? Ou então o poupa-tempo para emitir senha, poupa-tempo de Ribeirão ou de Sertãozinho, que são os 2 únicos poupa-tempo que tem posto da Secretaria da Fazenda lá dentro. Os outros poupa-tempo, Franca, Barretos, etc., não tem posto da Secretaria da Fazenda, então eles não emitem senha, mas Ribeirão e Sertãozinho emitem, tá? Qual é a única possibilidade de você ter que pedir uma senha por e-mail? Quando a empresa não tiver e não vir a ter certificado digital. Casos raros, tipo produtor rural, empresa que se encontra baixada e precisa fazer alguma alteração no CADESP, empresa que tenha que o usuário, que o titular esteja falecido e, portanto, o certificado individual esteja inválido, situações muito específicas. A grande maioria das vezes é produtor rural ou empresa baixada. Tirando essas situações, abram um certificado digital e peçam tudo por CPET. Tá? Vamos lá agora uma retificação de Gari, gente, do mesmo jeito. Vamos lá, Gari, retificação de Gari. Vou lá, leiam tudo que está escrito, o sistema vai dizer quando que tem que pagar a taxa, vai mandar aqui pelo link onde que paga a taxa, onde que emite a taxa, leiam tudo isso aqui, as pessoas não costumam ler, leiam, gente, que é importante. Avanço, completo os dados, vou colocar lá de novo os dados lá. Vamos lá. Vou completando os dados. Completei os dados da empresa, avancei. Aí, olha bem o que o sistema está perguntando na retificação da DARI. Ele só está perguntando para você completar só aquilo que tiver errado. Vamos supor que eu estou colocando uma retificação de Gari, porque o código que eu coloquei foi 146, estava errado, e eu quero para o código 48. Eu só preencho isso, 146 para 48. O resto eu já avanço. Ah, não, tem uma outra coisa errada. Eu errei de 146 para 48, mas errei do ano inteiro. Então eu coloco referência. Eu coloco de 1 de 2021 a dezembro de 2021. Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu errei o código de 146, quero que mude para 48 no ano inteiro de 2021. Nessa situação que fica bem claro para a pessoa que vai corrigir, gente, vocês não precisam fazer 12 protocolos, não. Podem fazer um só, desde que seja muito claro, tá? Se não for claro, façam um protocolo para cada um. Avancei. Preciso colocar procurador? Como eu entrei como ex-CNPJ, eu não preciso nem anexar o anexo aqui. Preciso colocar o termo de anuência? Só se for transferindo de uma empresa para outra, né? Ou seja, paguei na empresa X, era para ter pago na empresa Y. Aí eu preciso de um termo de anuência na empresa X. Caso contrário, nem preciso. Está vendo que está como opcional aqui. E observações adicionais, escreva, isso é muito importante. Sempre escreva as observações adicionais. Então, vou colocar aqui alguma coisa. Pessoal,
eu errei o código do ano inteiro de 2021 de 146. Podem mudar 2021 inteiro de 146 para 48? Pronto. Porque a pessoa que vai fazer, ela já consegue aqui na observação. Então, usem e abusem da observação, gente. Porque, às vezes, a pessoa só lendo, ela não sabe como que funciona aquilo. Avancei, vou para o resumo, leio aqui no resumo, blá, 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 confirmei, acabou. Foi um e-mail para você de confirmação, já foi aqui no São Paulo Sem Papel, já criou... desculpa, no São Paulo Sem Papel, por enquanto, ainda não foi. Porque, como eu falei, é um pré-protocolo. Vai demorar até 5 dias úteis. Mas foi um e-mail para vocês de confirmação com esse código e acabou por aí. Vamos fazer a última coisa aqui, tá? Que é uma abertura rede SIM, que é o CADESP. Última coisa no CIPET, no CADESP. Vamos lá. Leiam as informações, avancem. Detalhe, é uma abertura de empresa. Se é abertura de empresa, ela não possui nem CNPJ, e aí, portanto, o restante dos dados vocês complementem normalmente, né? Não é uma abertura de empresa. Aí vocês vão usar ou o CNPJ da empresa, ou então o CPF do contador. Mas a empresa nem existe. Não tem problema. Usem o CPF daquele que vai vir a ser o contador, desde que ele conste, que ele vá constar do CADESP, é claro, ou então de um dos sócios. Coloco aqui, vamos lá, 10 000 001 0001 90. Não, colocar lá a inscrição estadual. O sistema traz automaticamente o nome, né? Ele está aparecendo escrito pessoa jurídica, gente, que eu estou usando um certificado digital fake, um certificado digital teste, tá? Mas normalmente ele traria o nome da empresa. Preenche os demais dados. Avanço. Ele vai me pedir o número do recibo série rede SIM. Pessoal, eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês que dá muito erro, tá? Aqui é aquele acompanhamento de protocolo rede SIM lá. Esse protocolo rede SIM com SPN e 10 dígitos na frente não é o número do recibo, não, hein? O número do recibo é aquele que aparece aqui embaixo, que está escrito número de controle, que é só SP e 8 dígitos na frente, tá? Então, quando ele pedir número de recibo ou número de controle, ele só tem 2 letras, SP e esse número aqui na frente. Tem muita gente que tenta colocar esse SPN e aí a gente se perde, não consegue localizar, tá? Então, coloca o número do recibo rede SIM, SP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele faz uma perguntinha aqui, que depois vocês leem, e ele pergunta também qual que era o SPN. Aí vocês respondem aí qual que é o SPN. Avança. SP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tem um requerimento com esse valor aqui. Ele não aceita se já foi 2 vezes com o mesmo pedido. Ok. Aí ele vai pedir para você anexar os arquivos, que tem que ter no máximo, é importante isso, no máximo 3 megabytes, tá? Os arquivos que vocês vão anexar. Aí eu venho anexo aqui, ó, sempre em PDF, anexo o contrato de locação, tá ok? Enviado, anexo e o PTU se foi pedido. Lembrando que o primeiro aqui é obrigatório, os outros já são opcionais. Escreva as observações, teste, o que quiser. Por exemplo, já fiz o pedido anterior, foi recusado pela junta, então dá para dar uma agilidade nesse caso, porque o pedido é o mesmo, só mudou de limitada para ME, alguma coisa lá e pronto. Avancem. Confiram e confirmem. Acabou, morreu. Gente, mais fácil do que isso é mamão com açúcar, né? É bem simples usar o CIPET. E aí, se houver necessidade, gente, eu fico à disposição para a gente fazer uma live específica sobre o CIPET mais para frente. Mas nós temos mais alguns minutos aqui. Então, eu não sei se abre a pena para mais alguma pergunta ou se o Marcos quer encerrar, o que ele prefere. Vamos fazer o seguinte, acho que
Tem uma pergunta aí, a última, que seria tem fundamental, sim, senão nós vamos parar. Então faz a última deixa aí. Eu fazer. Você quer fazer? Deixa eu fazer uma pergunta que deve ser rapidinho para ele. As empresas enquadradas no MEI que utilizarão nota consumidor não terão certificado digital. Se pode fazer por e-mail o pedido aí da senha. Olha, gente, se você não tiver de jeito nenhum certificado digital, você pode fazer por e-mail. Mas o que eu recomendo? Faça via, se você for pelo menos em Ribeirão ou região de Ribeirão, faça no Poupa Tempo, que vai ser muito mais rápido e muito mais seguro. Espere o Poupa Tempo voltar e vai lá, nem precisa de agendamento no Poupa Tempo da Cefaz aqui de Ribeirão. Você chegar até umas 3 horas da tarde, ser atendido praticamente na hora e vai. Porque se você mandar pedir por e-mail, a pessoa vai te falar primeiro, me prove primeiro que você não tem certificado digital primeiro, vai ficar uma troca de e-mails meio interminável para isso, tá? Sobre essa questão de emitir nota fiscal de consumidor sem certificado digital, isso é uma coisa que depois não vai dar tempo a gente conversar agora, mas a gente conversa num outro momento aí. Eu tenho até que falar com o Tavares sobre isso. Tá. Que mais? A última. Bom, Marcos. Eu acho que vamos encerrar por aqui, né? Acho que tá bom. Acho que tá bom, assim, na medida do possível, já ajudou aí, acho que, vamos falar, uns 89% a 99%. Mas, assim, eu queria agradecer, né, aí a você, Marcelo Corrêa, a você aí, Marcelo Tavares, a Magda, a Lisandra, a Ana, né, que está com a gente aqui, a Nescom, o Cássio, que é lá de Barretos, da Associação de Lá, que eu tenho a honra aí, não conhecia, estou conhecendo aí por aqui para a nossa live. Eu acho que é isso que é interação, isso que é o canal virtual hoje, que a gente consegue abrir vários braços, né, de um local único, né? E aí, entender também que a gente está na transformação, igual o Marcelo já falou, a Poscal também está em transformação, esse negócio virtual não é fácil, né? Inclusive para a gente, contador, também não é fácil. A gente está em plena modificações de acesso, de online, de toda essa uma situação. Mas queria falar que estamos abertos aqui para mais uma dessas lives. Eu vi aqui, acho que depois tem bastante dúvida aí, a gente vai tentar avaliar as dúvidas e talvez pedir aí novamente a disponibilidade de vocês aí, né, a fazer essa ajuda que é importante. E eu queria só dizer uma situação que, Marcelo, que para ter um pouco de paciência, né, aí o Fiscal com a gente, né, os fiscais e as pessoas, que eu sei como vocês estão sofrendo, que você comentou sobre as reduções, que houve várias, né, e situações que a gente sabe como está sendo tratados. Mas, assim, que tenha paciência também, porque é uma transição, né? E a transição sai de um modelo presencial, que é mais fácil. A gente está comunicando aqui, eu estou falando com você de um modelo que é só escrito, que o negócio não bate, né? Bate a cabeça e talvez a gente manda um e-mail para lá, entende de um jeito, manda um e-mail para cá, entende de outro, manda um e-mail de novo para lá, é outro jeito. Até a gente adaptar, né, e entender todo esse trâmite vai levar um tempo. E aí, já falar aqui, cobrando novamente, que eu já cobrei vocês, né, sobre o atendimento, igual falou, virtual aí. Espero que é possível para alguns assuntos mais complicados, que a gente sabe que, igual eu falei, só um e-mail não vai adiantar, vamos ter que falar, né? Então, assim, se houver necessidade de a gente fazer uma parceria de abrir horários específicos, igual você falou, a pessoa daí mandar a demanda, manda, depois a demanda é respondida por vocês. Beleza? Gostaria de enfatizar mais uma vez essa situação. E aí, eu só queria agradecer. Marcelo, eu vou te dar a palavra, Marcelo Taveira, se você quiser acabar de alinhar só a finalização, pode falar. Vamos começar por você, Marcelo Taveira. Marcelo Tavares ou Marcelo Corrêa? Taveiras, eu tô. Mas tranquilo, não. A gente... O contador tá doido, tá? Mas tranquilo, a gente entende essa situação, de fato, a gente está vivendo a mesma situação e
o futuro que a gente quer com esse atendimento virtual é o ideal mesmo, né? A pessoa não ter que ir, às vezes, até o posto fiscal para resolver um problema simples, né? E isso diminui muito a burocracia da própria Secretaria da Fazenda. Então, acho que o caminho é esse aí mesmo e vai demorar um pouquinho, mas acho que dentro de alguns meses a gente vai estar muito mais habituado do que hoje, né? Já está melhor do que alguns meses atrás e vai ficar melhor ainda. Isso aí, eu agradeço e estou à disposição. Né? E também que assim, vamos alinhar, né? Vamos alinhando e estamos sempre aqui junto também, a associação, a Ana, e a gente está aqui para disponibilizar para vocês e ajudar vocês a essa transição. Vamos lá. Quer falar, Magda? Agradecer a Magda, Marcelo Correia, Marcelo Tavares, o Marcos, o Cássio, pela participação, pelo momento aí importante, tanto para a nossa classe, né, os contribuintes, e acredito que para vocês também, que acaba dando uma desafogada aí nas demandas. E colocar a Casa do Contabilista aqui de Ribeirão Preto à disposição e contar aí com vocês, com essa ajuda, e que possamos ter outras lives aí que eu acho bem interessante, o pessoal gostou bastante. Obrigada mesmo por disponibilizar um tempo de vocês. Quer falar alguma coisa, Magda? Quero só agradecer mais uma vez a parceria com as entidades, a presença do Marcelo Tavares e a excelente exposição que o Marcelo Correia fez aos profissionais da contabilidade. Imagino que tenha sido bastante esclarecedor e esperamos que isso possa ajudar o trabalho aí pela frente, entendendo que é uma fase de transição, de aprimoramento, e que as coisas vão se ajeitar e cada vez os serviços ofertados pela Secretaria vão ser de mais refinados, de melhor excelência, para atender a todas as necessidades dos profissionais. Muito obrigada. Beleza. Só o Cássio, quer falar um alô aí, um breve finalização para a gente? Não estou ouvindo. Aperta o microfone para nós. Vê aí. O seu som não está ligado. Ô Marcelo, quer ir falando enquanto ele ajusta lá? Nós vamos adiantando. Certo. Bom, novamente agradecer a todo mundo, ao Tavares, à Magda, a todos vocês aí das 3 associações de contabilidade, aos nossos chefes de pós-fiscal, onde eu agradeço a todos os atendentes, porque realmente é uma situação bastante complicada para todo mundo, essa mudança da roda em movimento. E lembrar que no final de 2018, né, 2018 ou 2019, mas eu acho que foi 2018, a Secretaria da Fazenda lançou um programa chamado Nos Conformes, de conformidade tributária. Basicamente, o espírito dos programas Nos Conformes é o seguinte: 90% ou 95% dos contribuintes querem trabalhar correto. 5% são sonegadores, contumazes, etc. Esses 90% que querem trabalhar correto, é nossa obrigação, não é a favor nenhum, é nossa obrigação como servidor da Secretaria da Fazenda ajudá-los a trabalhar corretamente. Então, gente, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos tentando fazer melhorar o atendimento é nossa obrigação. Falta muita coisa ainda, mas a gente acha que está no caminho correto. Tá? E o que nós pudemos fazer e trabalhar em conjunto com associações de contabilistas para ir no caminho correto e ajudar esses 90%, 95% que querem trabalhar corretamente, mas que às vezes não conseguem, porque a legislação nossa é extremamente confusa e os procedimentos mais ainda, a gente vai ajudar. É essa a linha do espírito dos conformes e essa é a linha atual estratégica da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Porque a Secretaria da Fazenda e Planejamento só vai arrecadar se a gente tiver uma economia forte. Então, a gente precisa lutar em conjunto para ter essa economia forte no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Valeu e muito obrigado a todos. Beleza, Marcelo, acho que você vai ter que despedir, né? O Cássio acho que não conseguiu colocar o áudio dele lá, né, Cássio? Eu não consegui ver seu áudio aqui, mas agradeço aí a participação, depois a gente vai conversar mais sobre outras coisas. E queria dizer, Marcelo, que o programa Nos Conformes a gente lançou aqui em Franca, na verdade foi em Ribeirão, e Franca também estava junto, né? Até nos Nos Conformes, no Empreenda Legal também a gente está participando sempre, que é tudo. Eu queria agradecer a Elisandra, que ela não está aqui, mas é uma das nossas ligações aí com a escola que a gente tem daí junto à GESP, né?
E o que acontece? E assim, estamos lançando aqui de novo esse atendimento virtual para a gente aqui, já que o Posto Fiscal está todas essas mudanças. Muito obrigado a todos e agradeço a sua presença aí. Estamos aí nas próximas lives, vamos ver o que a gente possa solicitar novamente aí. Estamos disponíveis. Muito obrigado, agradeço a todo mundo aí. Alô? Obrigado a Deus. Até mais. Tchau. Tchau.